Fala pessoal, tem saído aí nos jornais falando sobre uma terapia moderna, revolucionária no tratamento de câncer, que se chama linfócitos CAR-T. Eu já queria falar sobre isso, mas não vi oportunidade. Eu já trabalhei com células CAR-T. Então a primeira coisa que eu tenho para falar é o seguinte: o que é essa terapia? Essa terapia ela tá tomando destaque porque ela é muito efetiva, né? Quando ela foi criada, ela foi testada em leucemia linfoblástica aguda e também em linfomas e teve um resultado extraordinário. E a gente vai ver até com um paciente aqui que eu vou mostrar na imagem. Essa terapia, na verdade, pode ser considerada uma imunoterapia, porque usa de células imunes, e também pode ser considerada uma terapia gênica. Mas calma lá, a equipe vai pegar células do seu sangue e isolar os linfócitos T, que são aquelas células que te protegem normalmente contra uma infecção viral. Faz parte daquele sistema imune que aprende e combate os patógenos. Então eles vão pegar essas células, colocar fora de você no laboratório, e aí vão fazer uma engenharia genética nessa célula para poder ter um receptor Frankenstein, uma proteína que não existe, que a gente inventou, os cientistas, que identificam determinada molécula na superfície de um câncer, por exemplo. Então, na verdade, você vai ter uma espécie de super linfócito T focado ali para matar a célula cancerígena. E quando que se dá a oportunidade de tratamento com essa terapia? Bem, normalmente são os pacientes que tomaram aquela primeira linha de tratamento, né? Então, com quimioterápico, algumas coisas parecidas. E esses pacientes não respondem, ou que são refratários a esse tipo de terapia. Então, como arsenal terapêutico, você tem uma opção mais, né? Que seria essas células de CAR-T, que são modificadas. Obviamente, pessoal, é uma terapia extremamente cara, né? Aparentemente está custando em torno de 2 milhões de reais na rede privada. Mas o que chamou a atenção é justamente que o que acontece é o seguinte: fora do Brasil já é feita essa terapia em alguns países, e grandes indústrias farmacêuticas pegam as células desses pacientes, produzem o vírus, né, que é através de uma modificação genética que eles fazem com o vírus, e eles mandam de volta para o hospital fazer a infusão desses linfócitos T no paciente. E obviamente é muito ruim para o Brasil mandar essas amostras para fora e voltar, etc e tal. É um grande avanço de que o Brasil conseguiu então fazer o próprio CAR-T cell aqui in-house, né, dentro de casa. E no caso do paciente, vocês podem ver aqui que chamou a atenção, que foi o Paulo Peregrino, que já tinha um linfoma, e obviamente cai nessa categoria de que ele vinha lutando faz muito tempo e tudo isso. E ele foi tratado com essa terapia nova, e vocês podem ver nessa imagem aqui, os pontos pretos seria o câncer, né? Como foi absurdo, né, o resultado que ele teve. É realmente assim extraordinário. Eu não sei, pessoal, qual tipo exatamente os pesquisadores de Ribeirão Preto que fez esse estudo, que está tratando os pacientes, na verdade, qual tipo específico eles estão usando, qual que é o nome. Por quê? Porque atualmente existem vários tipos de CAR-T. Como eu falei, é uma espécie de engenharia genética que você faz nos linfócitos, portanto você pode engenheirar ele de algumas formas. E aí é meio que diferente, saca? Eu não sei exatamente qual que é exatamente a modificação que eles estão fazendo, mas eu imagino aqui que é contra o antígeno do CD19 que as células B expressam. Justamente é o tipo de câncer que a maioria que está tendo um relativo sucesso, né, para esse tipo de terapia, porque as células B e as malignidades de célula B, né, então algumas leucemias, linfomas, expressam essa proteína na superfície da célula, e aí fica fácil você botar o linfócito para reconhecer essa proteína e matar. Existe também, nesse último mês agora, tá tendo um congresso de oncologia clínica, e eles apresentaram o resultado, tiveram publicado também, com mieloma múltiplo, que também é uma malignidade de célula B, por assim dizer, e em vez de CD19, eles estão usando outra proteína, que é o BCMA. Então ele está se expandindo. Existem vários outros cânceres, mas aparentemente ele funciona muito bem para malignidades de células B, mas isso é porque o campo de estudo começou tratando esse tipo de doença. E quando a gente foi para tumores sólidos, a gente viu alguns desafios, e esses desafios ainda vão ter que ser
exploradas na ciência. E é isso mais ou menos que eu quero trazer aqui para vocês. Porque para quem era da área de saúde e nunca ouviu falar de CAR T-Cell Therapy, eu acho que tem um potencial enorme no futuro. Primeiro, para reduzir os custos. Então, o custo de produção e como que é feito isso precisa mudar, né? Precisa poder trazer o custo para baixo e poder começar a entregar para todo mundo. Então, de 2 milhões, por exemplo, isso pode cair rapidamente para 200 mil, né? Que é mais ou menos que eu espero que eles estão ali fazendo in-house, né? E além disso tudo, se você tiver um método de produção decente, né? Que barateie, talvez fique ainda mais barato. Agora, existem outros desafios que são mais para os cientistas e futuros aí profissionais da saúde, que é qual que é o regime que se deve ser dado de drogas para depletar as células do paciente antes de fazer a infusão dessas células geneticamente modificadas. Porque atualmente se dá algumas drogas para os pacientes para você depletar, né, a medula e também células imunes do paciente para poder fazer a infusão desses linfócitos no paciente. Ainda está claro que não existe um modelo ideal. A outra coisa é que como essas terapias estão usando o CD19 que está na célula B como alvo, esses linfócitos T vão matar também as células B normais. E se observa bastante que após a infusão, esses pacientes têm uma persistência da depleção das células B. Isso pode ser um problema, obviamente, por exemplo, as células B são aquelas que produzem anticorpos. Então você vai estar tendo a depleção disso a um longo prazo, então não é coisa muito boa. Mas, obviamente, você tem que pensar o trade-off, né? Você tem um tipo de câncer que não está conseguindo ser curado por nada e você vai ter essa oportunidade e sobreviver. Obviamente, a gente vai dar um jeito nisso aí depois, né? E outra coisa bastante comum que acontece com esses pacientes é que essa terapia é tão brutal, né? Vocês viram na imagem anterior que às vezes a massa do câncer reduz tão rápido, mas você tem uma espécie de tempestade de citocinas, ou seja, seu corpo está liberando tantas coisas inflamatórias que você tem um problema por causa disso. Agora, hoje em dia já tem padrões de como remediar isso na clínica, mas eu imagino que no futuro você vai ter algo feito na engenharia genética que vai fazer esse balanço na própria célula tentar maneirar com isso aí, tá? E assim como também vai avançar mais na área, né? E obviamente, pessoal, os tumores sólidos, como eu havia falado, os tumores sólidos, eles são um problema porque aparentemente eles têm um mecanismo muito interessante de bloquear que os linfócitos T ajam sobre ela. E isso é um objeto de estudo na área de imuno que tem que avançar bastante, mas a outra coisa também que é interessante é o local que esses tumores sólidos estão, o microambiente que ele cria para evitar que essas células sejam efetivas. E obviamente, pessoal, você tem que ter um alvo bem específico. Como eu dei o exemplo do CD19, que é específico de célula B, você não pode ter um alvo que é expresso, por exemplo, na célula-alvo do câncer, mas é expresso no coração, porque seus linfócitos T modificados vão atacar o coração. Então tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. E, obviamente, a gente aprendeu muito com essa terapia e hoje ela já é uma realidade, né? É muito bom ver o avanço dessa terapia, né? Tanto para o câncer agora vindo, mas também que o Brasil está fazendo parte disso aí. Eu fiz um pouco parte disso aí, mas ainda tentando gerar justamente um novo tipo, né, de CAR T-Cell que é diferente desses que estão no mercado, mas que está em fase pré-clínica agora, continua lá no Hospital Bodrini. Esperamos que vai dar certo, né, e a gente pode vir a tratar os pacientes. E é bom, né, ver como que a ciência também está ficando cada vez mais interdisciplinar. Imagina a quantidade de pessoas que você precisa para fazer esse tipo de terapia, né, para pegar as células do paciente, pra você entender bem o que é o linfócito T, qual é o receptor, quem fez, né, essa proteína quimérica, que basicamente você tem que estudar bastante de linfócito T para entender isso aí, e as dificuldades, né, quem que vai resolver isso, quem que vai fazer os vírus para fazer a engenharia genética nos linfócitos. Então assim, pessoal, veja como que é multidisciplinar, como que o mercado de biotecnologia está se expandindo. Isso dá oportunidades para vários profissionais de saúde de atuação e de pesquisa também. Então é isso aí, pessoal, espero que tenham gostado. Deixe seu comentário aí se tiver alguma dúvida, a gente tira. E é isso aí. Valeu, até mais.